Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. Eu sou empresário, eu pago salários. O meu maior sonho, aquilo que eu mais queria era, e a minha maior preocupação em conseguir pagar os salários. Se eu pudesse aumentar salários, era um sonho. Isto é, ter os meus trabalhadores satisfeitos era o meu sonho. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chatings Ecléticos. Hoje estamos aqui para mais um episódio das Conversas de Café com o Nuno Durão da Fine & Country, Portugal. Obrigado, Nuno, por teres vindo aqui ao podcast. Pedia-te assim para explicares por alto no que é que consiste a Fine & Country, depois para rematares depois eu rematar com as habituais perguntas. Gonçalo, muito obrigado, é sempre um prazer e estou sempre disponível para conversas de café. É um dos nossos hábitos. Não, basicamente, a Fine & Country, eu tive uma experiência inicial com um brand na área da imobiliária, um brand de luxo, e depois mais tarde com aquela questão da bancarrota de 2010, sim. Nomeadamente, todas as empresas tiveram uma grande dificuldade e a empresa onde eu estava a trabalhar teve uma dificuldade grande e decidi com o meu sócio, que por acaso é inglês, embora viva em Portugal há 23 anos, que nós estávamos baseados em Cascais, criar uma nova empresa e, portanto, uma das coisas que Portugal depende sempre muito é de um cliente estrangeiro. Isto é, não há um mercado enorme em Portugal, porque infelizmente somos um país que tem vindo a empobrecer e por isso tínhamos que ter um brand para termos mais visibilidade fora de Portugal. E queríamos um brand que não fosse apenas um nome, um Ferrari ou um Porsche ou uma marca, mas que fosse um nome criado na imobiliária. A Fine & Country é, no fundo, uma cooperativa, associação, ou é um brand criado por agentes imobiliários ingleses no Reino Unido que queriam ter uma marca comum. E, portanto, toda a base, todo o DNA da imobiliária estava lá. E por isso nós adquirimos essa marca, portanto isso é um branding, basicamente, não é um franchising. Podemos representar a marca em Portugal, mas depois temos todo o backup internacional da zona de Inglaterra, Reino Unido, mas também muito forte na África do Sul, em França, espalhado pelo mundo. Temos cerca de 250 escritórios espalhados no mundo inteiro. Então a Fine & Country basicamente dedica-se a este mercado com muita exposição internacional. Ok. E porquê o imobiliário de luxo? Ora bem, à parte, é uma questão de análise, isto é, o máximo prémio pelo mínimo de esforço. Portanto, eu se vender uma casa de 2 milhões equivale-me a vender 10 apartamentos de 200 mil e por isso é normalmente mais fácil e mais lógico eu ir àquilo que me dá maior rendimento, com menos esforço. Isto como princípio básico de vida, não foi por isso que fomos para esse campo. No entanto, como estávamos sediados em Cascais e esse mercado internacional é muito forte, há uma dúvida que as pessoas muitas vezes me põem, tem a ver com o que é que se chama imobiliário de luxo. Ok? Isto é, luxo é eu poder estar a comer uma sardinha numa praia sozinho e isso não é caro. Certo? Isso é um luxo, a gente costuma... Um luxo é podermos dedicar agora a estar aqui meia hora aos dois na conversa. Isso é um luxo. É um luxo, sim. Então, luxo não significa caro, significa exclusivos, que significa um bom momento que eu tenho e que os outros não podem não estar a ter naquele momento. Portanto,
é exclusivo meu e isso para mim é um luxo. Então a imobiliária de luxo tem a ver com coisas únicas, tem a ver com acertar exatamente o que a pessoa está à procura com aquilo que nós encontramos para ela. E isso é um luxo, que não tem que ir para uma alternativa, isto é, do mal ou menos. Isto é, nós normalmente encontramos e procuramos exatamente igual. E o mais do que o mercado de luxo, digo que a Fine & Country se dedica a um mercado prime ou, dito de outra forma, ao mercado líquido. O mercado líquido é aquele que eu numa crise vendo na mesma. Ok. Então, quando um estrangeiro compra noutro país, há 1000 razões para ele de um momento para o outro querer deixar de estar cá e voltar para casa. E então ele não pode estar dependente se está um bom momento imobiliário ou se está ele quer vender naquela altura, tem que vender. Há zonas em qualquer país, mas há zonas em Portugal onde num momento de crise nem dado as pessoas querem ficar com a propriedade. Então o mercado líquido é aquele que nós orientamos os nossos clientes para o caso de um dia quererem vender, ou por um lado tem valor e aumenta valor, ou no mínimo, na pior das hipóteses, venderem pelo preço justo. Então é aí que se dedica a Fine & Country. Ok. E quanto tempo é que demora mais ou menos uma pessoa, a partir do momento que tem interesse em comprar um imóvel, até à própria compra? Qual é que também, para quem está aqui a ver o episódio e tem interesse em imobiliário, qual é que é assim, e quanto tempo é que demora na compra de um imóvel de luxo? Normalmente temos, relembro que nós somos mediadores e portanto existem, quando falamos em cliente estamos a falar em duas pessoas ao mesmo tempo, um comprador e o vendedor. Muitas vezes o vendedor está preocupado em saber qual é o tempo de rotatividade, em quanto tempo vai vender o seu imóvel. Isso é uma das questões. Eu diria que o normal seria entre 6 meses e 1 ano. Pode ter a sorte de vender no próprio mês, mas normalmente é o tempo que deveria demorar. Infelizmente há casas que estão à venda há 10 anos e não se vendem. Então esse é um sinal de variedíssimas coisas. Pode ser que o preço esteja demasiado elevado, pode ser que não esteja na localização certa, etc. Mas normalmente 6 meses a 1 ano é o período. Quando chegamos ao lado do comprador, o lado do comprador normalmente tem que tomar uma decisão. Toda a vida estive habituado, antes de 2010, o mercado imobiliário, um cliente muitas vezes demorava 6 meses, 1 ano em decisões, a ver, em decisões e à procura. Nos últimos anos os clientes decidem em 1 semana a compra, isto é, são fundamentalmente estrangeiros, já vieram a Portugal, já conhecem Portugal porque tiveram uma reunião com o seu advogado, com o seu tax advisor, já conhecem, já sabem o que são as regiões e, portanto, quando vêm para visitar uma casa já vêm decididos a muitas coisas e, portanto, a decisão é rápida. Normalmente, a facilidade do mercado de luxo ou do mercado para o de gama alta é que o cliente não está tão dependente dos acabamentos e de gostar à primeira. Isto é, olha muito mais para o potencial do imóvel do que olha... Se eu tiver a vender um apartamento de 150 mil euros, em que o cliente tem esse budget, a cozinha, o puxador da porta, quase tudo tem que lá estar. Normalmente numa casa de 2 ou de 4 ou de 10 milhões de euros é indiferente para o cliente. Se não gosta do chão, troca. Se não gosta da casa de banho, muda. Se não gosta da cozinha, põe uma nova. Então, esse mais ou menos é o período. Ele está muito mais preocupado no due diligence e em movimentar capital para Portugal para estar preparado. Então isso normalmente, eu diria, desde o dia que decide, normalmente assina um contrato de promessa de compra e venda, eu diria 15 dias depois, 1 mês depois. Esse período é quando o advogado já está a ver grande parte da documentação, faz um contrato de promessa de compra e venda e depois normalmente faz uma escritura 60 dias depois. O que significa que esse é o período real de due diligence mais apertado. E, portanto, em 90 dias, 3 meses, 3, 4 meses é o período de venda de uma casa. Porque, e lá está, foi uma das perguntas que eu também estava a pensar em te colocar, porque o perfil de investidor também é diferente do imobiliário mais comum para esse tipo de imobiliário. E que tipo de perfis de investidor é que
tu já te deparaste, assim, qual é que é o tipo de perfil? Então, eu diria, existem em termos de agências imobiliárias diferenças grandes. Existem muitas imobiliárias, eu costumo dizer, muito mais de Excel, isto é, rendimento, custo, propriedade, etc. Nós trabalhamos muito mais no imobiliário, embora também tenhamos conhecimento do Excel, muito mais na imobiliária emocional, isto é, a felicidade que a família vai ter ao viver naquela casa, a tranquilidade, a proximidade da escola, isto é, todas essas externalidades que funcionam muito mais num cliente comprador. Nós não somos uma empresa que detenha uma carteira de clientes e investidores à procura de uma oportunidade oportunística, portanto, aquilo que acontece, a pessoa vai querer um determinado imóvel numa determinada localização e vai se apaixonar por aquele imóvel que vai comprar. Então é esse o nosso trabalho, é essa parte emocional onde eu diria somos peritos e um bocadinho diferentes das outras agências que trabalham muito mais na base do Excel, localização, rendimento. São duas coisas completamente distintas. Portanto, normalmente o nosso cliente é internacional ou nacional, mas temos que nos lembrar que nós contamos com o internacional, o nacional que vive lá fora. Ok? Isto simplesmente por uma tristeza de uma informação em que em Portugal não há rendimentos ou não há capital suficiente para comprar determinadas propriedades, mas há alguns portugueses que vivem em Londres, que vivem nos Estados Unidos ou que vivem em Hong Kong, se já ganharam essa capacidade, nós continuamos a chamar isso mercado internacional, embora sejam portugueses. Ok. E pegando no imobiliário, tu agora referiste que em Portugal o português comum não tem rendimentos suficientes para fazer esse tipo de colocação de capital. Qual é que achas que é o principal problema que existe hoje em dia no imobiliário? Ou seja, diria, qual é que é o principal fator para a catástrofe que existe hoje no imobiliário português? Então, um dos maiores problemas que eu creio, há um deles que é este ruído esquerda-direita que tem confundido qualquer pessoa. Isto é, existem coisas que são factos, outras coisas são, lá estamos, quando estamos a vender na área emocional, parece que nos retiram a razão. Então a gente, de repente, andamos a discutir o Sporting Benfica com bandeirinhas, em vez de olhar para as coisas como são. Se os portugueses não sabem, podem ir ao Google, a informação está nas mãos de todos. Nas últimas 4 décadas, as três primeiras, portanto em 30 anos, construíam-se 800 mil habitações por ano. A última década construíram 100 mil habitações. Não sei se estão a perceber a grande diferença. Então é evidente que o grande problema que temos é não terem construído. Dito isto já criou um problema enorme. O outro problema é que, invariavelmente, em Portugal temos estado sempre com uma consciência demasiado, eu diria, demasiado esquerda, no bom sentido esquerda-direita, que é tudo o que dê dinheiro ou tudo o que seja um negócio é um pecado enorme. Isto é, ninguém pode ganhar dinheiro porque nós deveríamos trabalhar todos como se fôssemos a Santa Casa da Misericórdia, onde estamos nestas instalações maravilhosas, mas como se estivéssemos a fazer um serviço social. Não é assim que se fazem empresas, as empresas não aparecem assim, a economia não funciona nessa base. E, portanto, aquilo que tem acontecido na habitação é que, invariavelmente, governos, normalmente os de esquerda, acham que resolvem tudo atirando dinheiro para cima das coisas. Isto é, tenho um problema de habitação, vamos gastar dinheiro na habitação. Eu tenho um problema nas rendas, eu vou pagar um subsídio para rendas. Portanto, estamos sempre a gastar o dinheiro que na realidade é o nosso. Sim. Na realidade são os nossos impostos. Portanto, se eu estou a pôr o dinheiro em cima de um problema, não estou a resolver o problema. Estou, pior do que isso, a criar um problema. Então, já temos uma dificuldade no lado da oferta e geramos outro problema, que é tentar resolver estas coisas com dinheiro, que não é com dinheiro que se resolve estas coisas. Aquilo que se passou foi que em 2015 ou em 2012 o governo resolveu que havia um problema grande económico e que estávamos
com a troika cá e tínhamos que a primeira coisa é atrair capital. Os dois mecanismos que há quando atraímos capital de investimento, os dois mecanismos mais rápidos a funcionar, não é uma indústria. Porque se eu for criar a Auto Europa, só 5 ou 10 anos depois é que ela está construída. Sim. Então eu não vou reagir por aí, eu vou atrair capital na zona do imobiliário e na zona do turismo, que reage imediatamente. E desde 2012, Portugal só vive disso. Em 2015, Portugal não fez nada para ir buscar a outra parte que faltava, que era efetivamente a indústria, a capacidade de atrair empresas, as Microsofts da vida, as Googles da vida, que estavam a ir para a Irlanda, hoje em dia vão para a Estónia. Então, nós não fizemos nada para melhorar essa área do negócio. Eu costumo dizer que estas decisões que nós vimos no pacote Mais Habitação recente é um bocadinho a ideia de, se há falta de pão e medicamentos na população, eu vou proibir comer lagostas, como se isso fizesse algum efeito. Ok, estou a perceber. Não tem nada a ver. Sim. O mercado de Golden Visa e de residentes não habituais, portanto os benefícios fiscais a quem estava a vir para cá, não tem nada a ver com a habitação. Já em 1973, o meu pai era general, governador de São Tomé e Príncipe, não tinha dinheiro para viver no centro de Lisboa. O meu pai comprou uma casa em Carnaxide. Portanto, no centro de Lisboa, em 2013, estava tudo abandonado. Estava tudo em ruínas. As pessoas esquecem, foi há 10 anos. Sim, sim. E com essas duas medidas, Golden Visa e benefícios fiscais, recuperou-se 1/3, pelo menos, de todo o centro de Lisboa. Já toda a gente se esquece o que era o Caixo de Sodré. E tem-se, por exemplo, eu estive no Porto, nós estivemos no Porto com o podcast em finais de outubro e comentaram-nos isso, que o Porto, há cerca de 10 anos, o centro do Porto era a mesma coisa. A Rua das Flores e a Ribeira do Porto, quem fosse à Ribeira do Porto quase que morria. Isto era prostituição e tráfico de droga. Sim, sim. É brutal o desenvolvimento que isto trouxe e o turismo que isto trouxe. E não há pior nos valores normais do que incentivar uma coisa e a seguir castigá-la por ter funcionado. Foi o que se passou nos últimos 2 anos. Portanto, reativar o centro de Lisboa é necessário um valor. As pessoas têm muito pouca noção disto em termos de habitação. O mercado da habitação não tem um problema por causa de Golden Visas, nem por causa de residentes não habituais, porque não há nenhum português normal que tenha dinheiro para reabilitar um prédio e comprar um apartamento no Chiado ou no Príncipe Real. Não existe. E bastaria fazer contas. Normalmente uma ruína já vem a 2.000 euros o metro quadrado, a ruína, nestas zonas. E portanto, com os preços de construção, com o tempo que demora, é impossível vender abaixo de 6, e estou-vos a falar há 4 anos, 6 a 8.000 euros o metro quadrado. 99% dos portugueses não tem capacidade para isto. Pois. E portanto, isto foi recuperado, foi feito com dinheiro de estrangeiros e com um efeito no turismo. Graças a Deus, e foi com isso que andámos a viver desde 2015. Outra coisa é a habitação. Eu desafio-os a construir habitação em Portugal onde quiserem, abaixo de 3.000, 3.500 euros o metro quadrado. Ninguém consegue. Onde quiserem, escolham um terreno, construam e digam-me que podem vender abaixo de 3.000 ou 3.500 euros o metro quadrado. Então o nosso salário médio compra 30 metros quadrados. Portanto, temos um problema aqui grave, que é: não é possível, com os preços de construção, com os tempos de licenciamento, com o custo do terreno, entregar habitação a um preço que se possa comprar. E isso também foi uma temática que nós já falámos cá no podcast, que é a questão da burocracia, porque acaba por afastar também investimento estrangeiro. Nós já tivemos um convidado que falou sobre isso, quando ele quer começar com um empreendimento na área do imobiliário, se o investidor estrangeiro vê que vai demorar muito tempo, por causa de lá está da burocracia, acaba por perder o interesse e o próprio projeto pode não avançar. Portanto, isso é evidente, mas era bom, e eu queria focar isto, já que estamos a falar, e há quem nos ouça, sim. que
não é possível, dadas as condições hoje, fazer habitação acessível. Nem o Estado a pode fazer, nem os privados a podem fazer. Normalmente, quando o Estado a vai fazer, sai mais caro do que se fossem os privados a fazer. Isto é um princípio básico que continuam a discutir. Sempre que o Estado gere pior. Sempre. Eu não conheço, e tenho muitos anos disto, seja empresas públicas, seja o que for, toda a gestão normalmente é pior. Simplesmente porque há um princípio logo que o Estado ou os governos acham que o dinheiro é infinito, podem-nos cobrar aí. Portanto, como não contam com o capital, aquilo é muito simples de gerir e por isso gasta-se a mais. Simples, não é porque andem a roubar. É claro que no meio disto alguém rouba, mas isso é em todo lado. O grande problema está aí, é quando é uma gestão privada, gerem melhor porque sabem que o dinheiro não é infinito. Sim. O Estado normalmente acha que o dinheiro é infinito e por isso, se tiverem que fazer mais uma faixa de autoestrada, que se faça. Sim, não interessa, se interessa. Então, se me perguntassem agora, então estamos aqui num problema e que não tem solução, é evidente que tem. Repare, em todas as zonas, qualquer município tem nas zonas urbanas terrenos agrícolas que não plantam lá uma batata há mais de 50 anos. Zonas que são hoje mato, que lá está e que não se pode lá fazer nada porque o PDM não permite. Então qualquer município, e portanto esses terrenos não têm grande valor, são terrenos relativamente baratos. Qualquer município pode contratualizar esses terrenos e retirar essa atividade que não existe, é a agricultura que não existe, e transformar num terreno para a habitação acessível. Primeiro deveriam legislar o que é a habitação acessível, sim. Quanto tempo é que vai ser a habitação acessível, para evitar estes truques e estas empresas públicas e esses fundos públicos depois especulam 2 dias depois. Depois de dizer, não, isto é para vender a alguém que pelo menos 5 anos tem que ficar com essa propriedade, senão não a pode vender, ou se alugar tem que alugar uns valores. Depois desta legislação estar preparada, o município pode perfeitamente acelerar o licenciamento num terreno que seja relativamente barato, pode isentar de IVA ao construtor que lá vai construir, pode baixar as taxas sobre mais-valias sobre quem está a vender e pode retirar o IMT de quem está a comprar. O que eu acabei de dizer já permite comprar a 2.000, 2.500 euros o metro quadrado. Então é possível fazer, não atirando com dinheiro e andando a contratualizar. Quando construir hoje custa 2.000 euros por metro quadrado, vocês vão ouvir dizer que é 1.500, mas está sem IVA. Se nos derem o IVA já são 2.000. Então, não é possível com estas coisas, a não ser atirar dinheiro do Estado para cima, investir mais 1.200 milhões ou construir 80.000 casas com um determinado valor. Isso são conversa para enganar os portugueses, que não vai acontecer porque as contas não quadram. Então, enquanto não houver um grupo ou um governo que diga não, entendam-se municípios, governo, façam a lei e vamos desafiar o mercado privado a trabalhar nestas condições, garantindo, no fundo, fazendo contas, um construtor ou um promotor normalmente se tirasse 10% ao ano do capital investido era muito bom. Quase todos os projetos que viram de especulação imobiliária tinham 30% a 33% de margem e demoravam 4 a 5 anos. Então, se me disserem que eu em 2 anos construo habitação acessível e consigo realizar do meu capital 10% ou 15%, posso-vos garantir que apareciam casas no instante. Então, a questão da habitação era imediata. Um plano de urgência evidente. O plano de urgência seria rapidamente ver o que existe de habitação devoluta. Não é habitação devoluta, porque eu posso ter todo o direito de ter outra casa. E não está devoluta, é minha. Não, eu estou a falar dos bens do Estado. Do Estado. Sim, os bens do Estado é que têm que rapidamente aparecer. E são muitos. E esses estão ao abandono. Então, recuperar isso e pôr isso no mercado é imediato. Portanto, há uma solução de emergência. Agora, nós temos de construir 800.000 casas nos próximos 10 anos. E há quem defenda construir essas 80.000 casas com 10.000 euros ou 15.000 euros cada casa.
lá estamos na guerra da esquerda-direita, que infelizmente os nossos políticos efetivamente têm um problema grave. É que, como a maioria nunca trabalhou e nunca passou da associação de estudantes, tem uma enorme dificuldade em fazer contas. E normalmente até muitos deles foram para outros cursos que não tivessem matemática, exatamente porque não sabem fazer contas. E é muito fácil dizer um disparate desses e depois dizer que ninguém viu ou que não é bem assim. Isso é conversa retórica de político. Eu, como não tenho muito jeito para essa área política, é evidente que o problema da habitação tem a ver com construíram menos 700 mil casas nos últimos 10 anos e os salários portugueses ficaram estagnados. Eu, quando comecei o meu primeiro emprego, em 1986, já era praticamente 1.000 euros por mês. O meu primeiro emprego. Ainda não tinha acabado o meu curso de Química. A minha filha estudou na Índia, fez um mestrado em finanças na Austrália, trabalhou numa multinacional e o primeiro salário eram 800 euros. Isto era, ganhava praticamente 40 anos depois o mesmo que eu ganhava. Uma casa no meu tempo custava 15 mil euros e hoje custa 200 mil. Pois. Então, há qualquer coisa aqui que está a falhar. E aquilo que está a falhar é o salário dos portugueses. Não aconteceu na Irlanda, não aconteceu nos outros países. Todos os dias nós ouvimos dizer nas televisões: mas nos outros países também há um problema. Não há um problema. É porque eles têm que desistir de comer um bife de lombo ou de comer uma lagosta para comer um peixe grelhado. Nós temos que desistir de comer para comer pão e água. É uma coisa bem diferente. Portanto, o salário do português é muito, muito pobre. Nós estamos... E a nossa classe média está desgraçada. Isto é, não existe uma classe média em Portugal. Existe uma classe pobre em Portugal e depois, naturalmente, há algumas pessoas que, alavancado em empresas estrangeiras, têm um rendimento superior. Então, isso é típico das políticas que temos tido nos últimos tempos. E qual é que achas que é a forma mais eficaz, também tendo em conta o que se passa noutros países europeus, qual é que é a forma mais eficaz para ou aumentar os salários portugueses ou criar uma estrutura que incentive as empresas privadas, obviamente, a aumentarem os salários? Isso é tão simples que me dói. Reparem, eu sou empresário, eu pago salários. O meu maior sonho, aquilo que eu mais queria era, e a minha maior preocupação em conseguir pagar os salários. Se eu pudesse aumentar salários, era um sonho. Isto é, ter os meus trabalhadores satisfeitos era o meu sonho. Mas eu nem vou por aí, não fossem pensar, ele está a mentir, está a dizer, eu vou por mim. A minha empresa, em mim, gasta 73% em impostos para me pagar o meu salário. Eu vou repetir, 73% do que a minha empresa paga é para dar ao Estado. E é muito simples. Se tiverem dúvidas, 42% de IRS, 11% de Segurança Social e a empresa tem que pagar 23,75%. Somam isto e dá cerca de 73%. Ora, se eu quiser subir o meu salário, eu recebo 100 euros para dar, ou recebo 200 euros para dar 800 euros ao Estado. Não faz sentido. Pois. Então tem que haver rapidamente um famoso choque fiscal. Alguém tem que tomar conta disto, porque é impossível subir salários em Portugal. Experimentem num dia na vossa empresa dizer ao empregado: olha, eu vou-te subir 200 ou 300 euros este mês, simplesmente tu vais levar para casa menos, porque sobes de escalão e ele vai imediatamente dizer: não, pague-me em quilómetros, pague-me em refeições, mas não me subam o salário, por favor. Eu agora vi uma proposta completamente absurda relativamente às rendas, que era que a renda tinha a ver com o salário. À medida que o salário aumentava, é que a renda podia aumentar. Já imaginaram o que é que isto... Nós costumamos dizer que isto não é uma má intenção, ninguém ia fazer isto por maldade, são boas intenções, mas as boas intenções estão ao inferno cheio. Isto é, se eu puser uma renda em função do salário, é evidente que quem está a arrendar uma casa vai arranjar a maior forma de que o seu salário fique o mais curto possível para pagar menos renda. Sim, sim. E não vai querer que aumentem o salário, porque senão vai aumentar a renda. Então,
é que são tão básicas estes princípios, estas intenções, que a gente devia logo desconfiar ao princípio. Então a conta é muitíssimo mais simples. Não é justo a minha empresa, para me pagar um salário, ter um esforço de 73%. 50% já por si era absurdo. Portanto, um imposto andaria nos 30 e tantos por cento, como dizem. Para fazer isso é preciso uma baixa urgente no IRS, uma baixa urgente no IRC, porque também aquilo que as empresas... Um dos argumentos que é disparatado é dizer que a maioria das PMEs não pagam IRC e que as grandes empresas são só 4 ou 5 as que pagam 50% ou 60% do IRC. Ainda não conseguiram explicar aos portugueses porque é que a maioria das empresas do PSI 20, as nossas principais empresas, nem a sede têm em Portugal. Pois é. Portanto, o IRC estão a pagar noutro sítio. O IRC que estão cá a pagar em Portugal é uma ninharia para o que podiam pagar. Simplesmente porque é um abuso pedir a uma empresa que deixe cá ficar 30%. Não faz sentido nenhum. Isto é, o IRC para uma empresa que não tira dividendos, o IRC devia ser 0. Para ser honesto. Desde que ela reinvestisse o dinheiro em aumentos de salários, em aumentos de emprego ou em maior capacidade, que fosse. Mas eu aceito que as empresas devem ter uma questão social de apoio e que paguem 10, que paguem 15, com 30% de IRC, que não, eu sei que não são 30, mas acabam por ser, com o resto das taxas e tributações, não dá para trabalhar em Portugal. Fora que eu desafio-os a fazer uma contabilidade de uma empresa, que é preciso ser um ginasta de nível olímpico, porque tem que estar a ler o Diário da República todos os dias para ver o que é que foi alterado ontem comparado ao que estavam a fazer na contabilidade anteontem. Então, em Portugal, um estrangeiro, quando chega cá e o contabilista diz uma coisa, no dia seguinte é outra. Portanto, o estrangeiro diz, isto é um país de malucos, eu não vou estar aqui. Portanto, e é por isso que quando nós ouvimos falar que há imenso investimento estrangeiro, eu gostava de saber se o investimento estrangeiro está a ficar cá a sede da empresa, ou se simplesmente há um investimento estrangeiro para o mercado nacional, mas continuamos a exportar o capital depois de lucros, etc., para fora, dado a falta de competitividade que temos nos impostos. E tu tocaste há pouco num tema bastante interessante, que é a questão da renda e de ligar a renda ao salário. E uma das medidas que eu tenho feito e tenho trabalhado no dia-a-dia com isso é a questão do arrendamento acessível. A questão do arrendamento acessível, lá está, como disseste no início, não é bem... É necessário que alguém legisle sobre estas matérias para ter também alguma segurança também para os próprios investidores. A questão do arrendamento acessível, não sei, de certeza já tiveste a oportunidade de ver, acabou por ser um mal feito. Porquê? Porque basicamente existem limites, e é uma das perguntas que eu também te ia fazer. Existem limites às rendas, consoante o conselho em que se encontra, e depois os ganhos tirados desses rendimentos prediais não estão ao abrigo, exceto tirando algumas exceções, não estão ao abrigo do IRC nem do IRS. O problema é que os limites às rendas acabam por também tirar certa concorrência ao mercado, e é o que se tem visto. E eu ia-te perguntar, o que é que tu achas? Achas que o limite às rendas é viável a longo prazo? Quais é que são as possíveis consequências disso? Sim. Basicamente, aquilo que eu estava a tentar explicar é que a economia é uma coisa muito simples, onde é necessário que existam proprietários. Porque se não houverem proprietários, não há inquilinos. Se não houver, os inquilinos têm que arrendar a casa a alguém. Em princípio, não pode ser do Estado, porque se o Estado for arrendar muito barato, depois os custos de manutenção do prédio, etc., todos os custos associados vão ser outra vez dos nossos impostos. Não há dinheiro do Estado. O dinheiro que está no Estado é da economia, é nosso, fomos nós que pagamos. Dos contribuintes. Portanto, se o Estado pega do dinheiro e põe ali, é porque vai faltar noutro sítio qualquer. E, portanto, devem entender que aquilo que é necessário, por exemplo, nunca ninguém fez esta conta, que é o buy to rent, que se chama em todo o mundo investidores que compram para arrendamento. O mercado português não funciona. Eu antes, portanto, em 2012, eu diria que uma rentabilidade de um imóvel andaria nos 1%.
com a chatice do cliente se calhar não paga, ele estragou uma parede e eu depois vou ter que arranjar. Portanto, era um mercado que era uma solução e apenas para garantir que o imóvel da minha avó eu não tinha que o vender, alugava e aquilo, pelo menos, eu não vou perder dinheiro em estar fechado. Então, para que o mercado de arrendamento funcione, tem que dar um rendimento ao proprietário que, pelo menos, a manutenção do prédio, a manutenção do... funcione, desde o custo que pagou. Então, estas contas estão feitas. O que não pode acontecer é querer... Eu ouço... todos os portugueses têm direito a viver no centro da cidade. Isto é o maior disparate possível. Não há nenhum inglês médio que possa viver a Mayfair ou Kensington. Não há nenhum francês médio que viva no centro de Paris. Isto é um disparate. E, portanto, a única vez que passou a ser rentável um imóvel no arrendamento foi no AL. O alojamento local trouxe rentabilidade aos imóveis. E o AL permitiu restaurar os imóveis, porque os proprietários estavam nas lonas, tinham herdado alguns imóveis que não tiravam rendimento e já não tinham dinheiro para fazer obras. E, aliás, a gente esquece que em 2011 estava tudo em crédito mal parado na banca. Isto era, já os bancos, nós tivemos que estar a pôr dinheiro nos bancos para o crédito mal parado de imóveis que estavam abandonados. Então, o AL no centro das cidades é a coisa mais normal do mundo. Não é o que acontece em Portugal. E, portanto, quando discutimos as rendas, temos que ver o custo que saiu ao proprietário e a renda vai sair mais ou menos com 3 a 5% de rendimento ao ano. E qual é que achas que... Só quer fazer uma pausa. Só para sincronizar o novo telemóvel. Gonçalo, permite-me só dizer uma coisa, porque isto é mesmo e muito importante, porque é das coisas que mais me dói, que é o Golden Visa é capaz de ter sido o programa que nos custou 0 euros e que mais casas disponibilizou no mercado de arrendamento. Porque a maior parte dos clientes de Golden Visa só tinham a obrigatoriedade de estar em Portugal durante 7 dias por ano. E quando, a determinada altura, o governo queria mudar as leis do Golden Visa, queria obrigar esses clientes na renovação a que vivessem cá 6 meses. Não há nada mais disparatado. Eu, quando vi a lei, eu pensei, estas pessoas não sabem mesmo o que é que estão a falar. É que toda a habitação, há bocadinho falámos nisso e eu esqueci-me de dizer, toda a habitação acessível, se eu criar um programa, eu posso financiá-la exatamente com Golden Visas. Isto é, eu posso construir 200 mil casas pagas por Golden Visas. E é assim que os Estados Unidos fazem o EB-5, que é o sistema deles, para construir uma universidade, um hospital, é com Golden Visas. O nosso governo não se deu ao trabalho de criar nenhum projeto que atraísse Golden Visas para estas coisas. Mas na habitação acessível é possível. Eu propus isso a um deputado do Partido Socialista, em construir 200 mil casas com Golden Visa, que ouviu, achou uma boa ideia e nunca mais me contactou. Portanto, estes são os problemas que eu vejo na habitação. É evidente, este não é o meu problema do dia-a-dia, o problema da Fine & Country no dia-a-dia é outro. É o outro lado do disparate, e vocês já ouviram muito isso, que é o programa dos benefícios fiscais aos estrangeiros custou ao Estado 1.600.000 euros. Ora, um benefício fiscal não tem custo. O benefício fiscal é um benefício fiscal. Só teria custo se me derem um benefício fiscal a mim num durão que vive cá em Portugal e paga impostos. Agora, se é para atrair uma pessoa que não estaria cá se não fosse esse benefício, aquilo não tem custo. Por contrário, rendeu mais de 20 mil milhões ao Estado, esse programa. Na compra de casa, no IMT, no IVA, no consumo, na criação de postos de trabalho, na criação de obras, na promoção imobiliária. Então, não... É uma coisa, dentro do nosso mercado de luxo, dar um tiro nesse mercado. Eu gostaria que as pessoas imaginassem o quanto custa promover Portugal no turismo, quanto é que Portugal gasta em feiras de turismo, e comparar isso com um tweet da Madonna.
certo? Um tweet da Madonna a cantar num bar em Lisboa e a dizer que adora Lisboa traz muito mais turistas, é muito mais importante do que milhões de euros que nós gastamos em feiras de imobiliário, de turismo. Então, esse movimento internacional, a maioria de vocês são muito mais novos e não estavam cá, e antes de 2012 eu não me lembro de um nome sonante que vivesse em Portugal. Se eu fosse a Londres ou se eu estivesse nos Estados Unidos e me perguntasse, mas há alguém assim conhecido, tirando o Cristiano Ronaldo ou o Figo, que infelizmente é no futebol que andamos, não tínhamos nomes. Eu lembro-me que era o Cliff Richard, que tinha comprado no Algarve nos anos 60. Esse nome dizia alguma coisa, mas era dos anos 60. A seguir a isso, dificilmente. Hoje em dia não nos cabe na boca o nome de superestrelas e milionárias que vivem em Portugal. E isso é tão importante que as pessoas não têm noção. São duas coisas que eu gostava de desconstruir, já que estamos aqui nesta conversa. Os ricos exploram os pobres. O que é que um pobre tem para dar a um rico? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se calhar pode-se argumentar, desculpa até interromper, mas se calhar pode-se argumentar de que eu não concordo com esta visão, mas o pobre dá como instrumento de trabalho a sua... pronto, estou de acordo. O pobre é o instrumento, não é um instrumento de trabalho, mas oferece um instrumento de trabalho. Dás-me exatamente a deixa. Eu monto uma empresa para ter lucro e vou precisar de trabalhadores. Com eles eu faço. Não tem nada a ver com o lucro, nem nada a ver com a empresa. Faço um contrato de trabalho e dou-lhes um trabalho e para isso contratualizo um salário. Então salário e lucro não têm nada a ver uma coisa com a outra. Eu na minha empresa tenho um salário e no fim do ano, como acionista, tenho lucro. Porque pus os bens da minha família, o meu capital, as minhas ideias e o meu cérebro à frente antes da empresa existir e arrisquei tudo para a fazer. E hoje arrisco tudo para a fazer. E hoje arrisco tudo para pagar esses salários. O salário é relativamente mais cómodo. É claro que a gente dá trabalho, mas sabem que ao fim do mês tem aquele dinheiro. Então, se um trabalhador quiser ter as dores do empresário, que monte uma empresa e vai ver a dificuldade que é. O que eu queria dizer era outra coisa, que é, não há nada pior do que um mediano estar rodeado de medianos. Eu, como mediano, sou uma pessoa média, quem me dera estar rodeado de ricos. Significa que tenho mais oportunidades, posso vender, posso abrir uma joalharia, posso abrir um restaurante e tenho mercado. Se eu mandar os ricos embora, o restaurante vai fechar. Depois não temos dinheiro. As lojas vão fechar porque depois não têm clientes. Então, esta questão que virou um bocadinho esquerda-direita, de demagogia, de que era o que faltava, os ricos agora, só eles é que podem viver na Quinta da Marinha, mas só eles é que viviam na Quinta da Marinha. Portanto, essa é uma questão que eu acho que qualquer português entenda, que quem me dera que viessem ainda mais ricos e que nós ainda ficássemos mais ricos e que todos nós cada vez mais ricos, que é a melhor maneira de que os pobres possam melhorar a sua vida do que estar rodeado de todos pobres, rodeado de pobres onde não há capital para nada e tudo morre. E o próprio Estado, como tu te referiste há pouco, os benefícios fiscais, o próprio Estado acaba também por se aproveitar da vinda de investimento estrangeiro através dos impostos indiretos. Por exemplo, a questão do IVA, é porque um investidor estrangeiro mesmo que tenha esse tipo de benefícios fiscais acaba por ter de fazer compras no dia-a-dia ou por exemplo, ao comprar um carro vai ter, por exemplo, de pagar o IVA, vai ter de pagar certos impostos. Ou seja, pode ter benefícios fiscais do lado, mas depois é por isso que eu acredito que, como tu disseste e bem há pouco, o estrangeiro podia ter ficado lá fora e ele próprio não precisava de ter vindo. Se nós oferecemos estruturas suficientes e de incentivo para que possa vir e possa contribuir para a economia, melhor ainda. Gonçalo, eu ainda sou do tempo onde o português era conhecido como temos umas praias lindas, temos sol, temos sardinha e fazemos os petiscos na praia. Isto não atrai um turismo, não é isso que fez o turismo de Portugal. Isto é, toda a gente achava Portugal querido e lindo, até os espanhóis achavam graça vir cá na Páscoa.
que éramos uns pobrezinhos com uma senhora em cima de um burro. Não é esse o turismo que nós estamos a ter em Portugal. Nós estamos a ter as Madonas, nós estamos a ter a Mónica Bellucci, nós estamos a ter vários estrangeiros que são importantes no mundo e que, ao estarem em Portugal, estão a dar outro Portugal moderno, outro Portugal com capacidade. E a maioria dos grandes investimentos, não só imobiliários, foram de clientes, efetivamente, que vieram para Portugal, acharam engraçado. Aquilo que eu quero é que eles retenham cá a sede, porque não são extorquidos em IRCs e em impostos indiretos e em tributações autónomas. E, portanto, há muito para fazer em Portugal e em termos dessa economia. Eu falei disto porque como a Finance Country se dedica a um mercado internacional, sabe perfeitamente a diferença que houve de outubro de agora para hoje. Isto é, antes de outubro, o mercado internacional estava a funcionar. Em outubro, quando alguém disse que iria acabar no orçamento do Estado com os benefícios fiscais, com o Golden Visa, o Golden Visa não representa para mim nem 5% do meu negócio. Os benefícios fiscais não representam nem 10% do meu negócio. Para que tenham ideia. Isto é, eu não estou dependente disso, nunca estive, nem nunca a Finance Country esteve dependente disso, tanto que antes de 2012 não existia. Mas só essa informação fez com que muitos clientes pensassem isto não é o momento de investir em Portugal. Porque eles estão a mandar um mau sinal. E então, desde outubro até hoje, eu diria quase diariamente, recebo e-mails de potenciais clientes a dizer não é o momento, eu vou esperar por março. Isto é, não confiam e muitos deles, neste momento, estão a investir em Itália, estão a investir na Grécia, simplesmente porque eles têm um programa de saída, isto é, eles têm um programa que lhes permite investir e vender. Em Portugal está tudo, a posição económica pior que existe no mundo é o wait and see, vamos ver. Então eu acho que esse é e nós estamos a sentir isso, isto é evidente que a inércia dos tempos, continuamos a vender casas, este ano, o ano passado correu bem e este ano parece também correr bem, mas simplesmente porque é um movimento de inércia, e isso é o que me preocupa, é um movimento do amigo que veio agora. O que eu estou preocupado já hoje é com 2025. E porquê é que achas que o wait and see é um grande problema? Quais é que são os efeitos que isso pode trazer, por exemplo, para uma operação imobiliária? Há um exemplo mais prático. Eu sou muito chato, como parece um daqueles chineses, a laranja e o leão. Por que razão é que se assina um contrato de promessa de compra e venda? Para garantir que existe... Durante o wait and see, há o advogado, há o tax advisor, há tudo lá na terra dele a dizer não seja estúpido, não vais para Portugal. Então, quando há decisão, eu vou, ninguém tem a lata de lhe dizer não seja estúpido, não vais para Portugal. Porque ele transmite que vem. Quando está em wait and see, estão constantemente pessoas que têm interesses naturalmente a dizer isso é uma estupidez, não vais para aí, vai antes para a Albânia, vai antes para a Estónia ou vai antes para a Grécia. Então o wait and see tira-nos mercado e investimento todos os dias. Ok. Estamos com quanto tempo? Estás a gostar? Estou a adorar. Ótimo. Qual é que... Ok. E agora uma questão para quem está a ver e que tem interesse no imobiliário e no imobiliário de luxo, digamos assim. Qual é que é a principal dica que tu poderias dar a quem quer entrar para o imobiliário de luxo? Ou seja, para quem quer entrar para o mundo do investimento do imobiliário. Eu diria aí há duas coisas principais. Aquilo que eu mais me arrependo, hoje que conheço bem o mercado, é não ter investido há 10 anos. Mas se eu recuar há 10 anos, aquilo que eu me arrependia naquela altura era não ter investido 10 anos antes. Sim. Eu tenho a certeza que daqui a 10 anos eu vou dizer que pena não ter investido hoje. Então, o imobiliário nunca anda para trás. Há muita gente que diz, há uma altura que os mercados caem. Eu nunca vi isso acontecer em lado nenhum do mundo. Pode haver um período de 1 mês, 2 meses. Mas o imobiliário não costuma descer. Podem parar as transações. E principalmente em Prime. Então,
pode haver uma correção de preços, uma coisa pequena, mas não é isso que vai acontecer. Então, o que eu mais tenho pena e a dica que eu digo é: escolham hoje a melhor hipótese e avancem. Daqui a 10 anos vão ficar muito satisfeitos, ou daqui a 5. Então, e quando eu digo, e gosto sempre de corrigir isto, não é o mercado de luxo, é aquele mercado que nós achamos que que ainda está a um preço razoável e que vai melhorar com o tempo. Poucas pessoas têm noção do que é que significa a gentrificação, uma palavra cara, mas qualquer pessoa atenta vê como, por exemplo, Cascais. Eu no meu tempo, por exemplo, em Cascais, o bairro Rosário, ou aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa, o Chiado estava a 4.000 euros metro quadrado em 2012, passou para 10 e imediatamente criou-se um novo mercado em Campo de Ourique ou no Saldanha, que neste momento já estará a 8.000 euros metro quadrado e vai criar outro mercado, alguns mais para trás. Isto é, à medida... Há muita gente que me acusa, pois, porque vives do dinheiro dos estrangeiros. Isto é verdade. Às vezes nas redes sociais vê-se mesmo andares a vender o país aos estrangeiros. É preciso lembrar que quem está a vender é o dono, que é português. Pois. E, portanto, se nós valorizarmos a propriedade de um português e houver um estrangeiro que paga, eu estou a fazer um enorme favor a este português. E este português agora vai ter dinheiro de ir comprar uma propriedade a outro português que pode estar noutra localização, certo? E assim por aí fora. E essa é a gentrificação. Eu vejo em Cascais áreas como Manique, por exemplo, ou Bicesse, que não eram umas áreas muito... que tivessem muito em moda e que começam a estar em moda agora. Mouros, por exemplo, a aldeia de Juso, que no meu tempo era longe, hoje em dia é dentro, é centro. Então, isso só é possível quando nós atraímos capital para um lado, porque senão nem os de fora melhoram e o que está no centro vai morrendo a pouco e pouco. Portanto, isso demora anos a fazer e demora 3 meses a destruir. Ok. Portanto, a melhor dica para mim era, se gostam do mercado imobiliário, comprem quanto antes, porque vai funcionar. Isto é, ganham sempre dinheiro. Existe aquela expressão bastante conhecida que é, mas isto é no mundo dos investimentos, no geral, há 3 formas, melhores 3 alturas para alguém investir é há 10 anos, ontem e hoje. Exatamente. Portanto, guardar para amanhã é estar a perder a oportunidade. Sim. É o tal wait and see. Wait and see. E também a questão do imobiliário é interessante, porque não se consegue construir mais terra. Sim. É a parte fascinante do imobiliário, porque lá está, se investirmos em ações, ok, pode aparecer outra empresa e podemos investir nessa empresa. Neste caso estamos a comprar terra, um terreno que não vai ser construído um igual. Faz sempre falta habitação. Ou isso também. Estamos sempre em falta, desde todos os tempos. Desde que quando se estava a discutir onde é que ficava o aeroporto, também... Eu gostei, por acaso, correm nas redes sociais um facto engraçado. Há coisas que eu ligo logo, que é o maior problema do aeroporto de Beja já estar construído. Certo? Isto é, como já está construído, não tem graça, não vou pensar nessa opção porque já não há mais margem para fazer aqui um bom negócio. Que era evidente. Portanto, infelizmente nós estamos nessa vida que é o passa-culpas de uns para os outros para decidir num aeroporto. Quando decidirmos ter o aeroporto, os aviões já vão ser elétricos, já devíamos ter pequenos aeroportos em vários sítios e já não era necessário ter um aeroporto gigante. Isto é um bocadinho como o TGV. Nós vamos gastar milhares de milhões de euros para as pessoas do IAN em 2028 irem em 3 minutos ao Porto. Porque em 2028 vai estar um troço que liga o IAN Porto. E ainda ninguém me conseguiu explicar qual é a enorme vantagem de eu gastar milhares de milhões de euros do nosso orçamento, quando está as consultas e o SNS numa desgraça, para ganhar 20 a 30 minutos para ir de Lisboa ao Porto. Não me cabe na cabeça. Muito sinceramente. Se calhar, eu se calhar faço o advogado do diabo. Assim puxam o imobiliário para essa terra, as pessoas vivem lá e em 20 minutos conseguem trabalhar para o Porto.
Mas é que em Oiã é só 3 minutos. Ir a 300 à hora, minutos, sim. ir a 300 à hora de Oiã até ao Porto não faz sentido. Eu bem sei que estou a ser demagogo, mas Sim. a intolerância ou a demagogia também tem que ter reciprocidade. Então, basicamente, eu não considero que seja o TGV que vai fazer isso. Pois. Isto é, eu bem sei que temos de estar ligados, temos de ser modernos, sustentáveis e elétricos. Um bocadinho conversa para alguém dormir, para não ter outras palavras. Aquilo que é real é que se me disser que temos de estar ligados à Europa, mas isso seria Lisboa-Madrid ou Porto-Madrid, não é Lisboa-Porto. E já agora, se eu quisesse ligaria como urgência Lisboa ao Algarve, passava por Beja e punha um aeroporto que já lá está a funcionar para o Algarve como em Lisboa. E, portanto, não me faz nenhum sentido as coisas que eu vejo. Aliás, podíamos juntar aqui 10 especialistas e os 10 tinham opiniões diferentes, mas eu estou a falar na minha pura opinião. Não acho que o TGV, quando acabar o TGV, já é um comboio antigo. Já andamos no túnel do da Tesla, que tem outro tipo de comboio. Isto é, vamos chegar atrasadíssimos ao TGV. O TGV já existe há 20 anos. Pois. Portanto, nós vamos 30 anos depois ter o primeiro TGV, já, quando os outros já estiverem a fazer outra coisa. Já que nos atrasámos, Portugal tem essa vantagem, então já agora íamos fazer uma coisa melhor. Íamos inovar em algum lado. Aí esperamos para ver, não é? Como sempre, infelizmente, é essa a nossa sina. Eu creio que, muito sinceramente, que os portugueses agora vão ter essa oportunidade de fazer qualquer coisa e nós temos cá efetivamente muito talento. Não custa nada as empresas funcionarem, atrairmos as empresas. Nós vimos da Irlanda. Vocês sabiam que se o nosso PIB crescesse 100% num ano, ficávamos atrás da Irlanda? Não sabia dela. São números básicos. A Irlanda está acima do dobro do nosso PIB per capita. E há pessoas a dizer que crescer 4% ao ano é uma barbaridade, que isso nunca vai acontecer. Não tem nada a ver. A Alemanha não consegue crescer 4% ao ano, porque a Alemanha já lá está no topo. Nós estamos no fundo da tabela. A Irlanda chegou a haver anos a crescer a 26%. Portanto, Portugal pode crescer a 10% e a 15%, que ninguém se chateia, nem na Europa. Não é um drama. Portanto, é preciso alguém que acredite que a gente tem para crescer e só aí vamos subir os salários. Aquilo que eu digo muitas vezes, e eu conheço a Irlanda desde que comecei a trabalhar por acaso no imobiliário, e por causa do rugby que joguei, ia muitas vezes à Irlanda, e vi a diferença que é a Irlanda de hoje e a Irlanda antiga, e efetivamente, cada vez que faço a conta, nós tínhamos que crescer num ano 100%. Portanto, eu não acredito que a gente chegue ao nível de uma Irlanda nem daqui a 80 anos ou 100 anos. Portanto, Ok. infelizmente é este o número que temos muito para fazer aí. Ok. Obrigado, Nuno, por teres vindo aqui às Conversas de Café. Vamos deixar todos os links do Nuno e da Fine & Country na descrição. E é isso. Obrigado mais uma vez por teres vindo aqui ao podcast, para também dar as tuas perspectivas sobre estas temáticas, e espero que tenhas gostado. Gostei imenso e estou sempre disponível para esta troca agradável de opiniões. Ótimo. Obrigado. Abraço a todos. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos para a próxima.